A lucratividade do Banco Bradesco disparou 20,6% no quarto trimestre do ano de 2025, elevando substancialmente o ROI do banco, que alcançou 6,5 bilhões de reais em apenas 3 meses. E com todo esse sucesso, o presidente do Bradesco deixou o recado para o mercado: não temos medo de desafio. E ainda por cima avisou o guidance de 2026 que não vai mudar. Sendo que nesse guidance o Bradesco ainda está projetando uma expansão do seu crédito, crescendo 10,5% no ano de 2026. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual onde eu faço o raio-x das companhias, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais, analisando os últimos resultados do quarto trimestre do ano de 2025, mas esse aqui é um vídeo muito especial, porque ele também vai falar do resultado do exercício social do ano de 2025 inteiro. Então vamos entender a situação do Bradesco, se ela melhorou ou piorou, quais são as notícias e fatos relevantes, qual a recomendação do mercado, será para comprar ou para vender as ações? E mais, será que o banco vai anunciar dividendos recordes nesse ano? Uma coisa é certa, vamos avaliar se as ações BBDC4 estão em um bom momento de mercado através da análise técnica, sempre de olho se a empresa continua com bons fundamentos, através da análise fundamentalista, dividendos recorrentes, ou seja, a política vigente da empresa, além de trazer projeções e preço-teto do ativo virtual e tentando responder aquela pergunta que sempre aparece nos comentários: qual ação comprar nesse momento, BBDC3 ou BBDC4? E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Então vamos começar da parte mais importante, que é justamente entendendo os resultados das empresas. Sem isso, pessoal, fica impossível tomar as próprias decisões, porque senão fica baseado apenas em manchetes de matérias, e não formando... E já vindo aqui para os destaques a respeito do Bradesco, ele realmente superou o custo de capital. E esta aqui é a parte mais importante, pessoal, porque quando você fala de um banco, o custo de investimento nele são as despesas para manter ele funcionando. E o ROI acaba sendo o indicador mais importante bancário, porque ele não pode empatar o seu dinheiro com a renda fixa, por exemplo, e ter passado aqui dos 15% foi fundamental, chegou a 15,2%. Isso significa que ele realmente começou a operar acima do custo de capital e parou de distribuir valor apenas. É claro que ainda existe um gap, ou seja, um espaço grande aí para fechar a relação com os concorrentes, como por exemplo o Itaú, rei de todos, 24,4%, o Santander com 17,6%, mas ele agora começou a dar o verdadeiro respiro que os investidores estavam precisando. Crescimento de meio ponto percentual no trimestre contra trimestre e 2,5 pontos percentuais na comparação anual, chegando assim a um lucro líquido recorrente, e notem que essa palavra é muito importante, de 6,5 bilhões de reais. Esse aqui é o lucro que pode ser contado realmente pelo banco, porque não tem efeitos não recorrentes, ou seja, aqueles que acontecem uma vez e não vão acontecer mais. Isso aqui realmente é a operação do banco dando certo. Crescimento de 5% na comparação trimestral, ou seja, quarto trimestre de 2025, contra o trimestre imediatamente anterior, o terceiro trimestre, mais 20,6% na comparação ano contra ano, naturalmente, trimestre contra trimestre. Agora, quando a gente fala do exercício social do ano de 2025 inteiro, o crescimento foi vertiginoso, 26,1%, chegando à marca dos 24,7 bilhões de reais, inclusive superando a expectativa anual que o ativo virtual havia trazido. Eu vou mostrar nesse vídeo ainda. Aqui nos destaques operacionais do ano de 2025 tivemos o lucro líquido aumentando 26%, ou seja, evoluindo em todos os tempos trimestrais, receitas crescendo 13,2%, sendo o principal driver de melhora da rentabilidade, crescimento da carteira de crédito em 11%, chamando muita atenção para o ganho de market share de pequenas e médias empresas, dizendo ainda que a inadimplência está sob controle, mas isso aqui é um ponto controverso, já adianto isso, porque o mercado bateu forte em cima disso aqui. Atrasos acima de 90 dias, estáveis na visão do banco, de 4,1%, percentual em estágio de 3, caindo em todos os trimestres, o que é excelente. Seguros com ROI de 24,3%, apenas no quarto trimestre, 21,9% acumulado no ano de 2025, ou seja, um crescimento de resultado das operações de seguros de 16,1%. É claro que ainda tem outros ganhos aqui de conquistas do banco à medida que passou o ano de 2025, como por exemplo, a organização está mais ágil, com nova segmentação e proposta de valor, gerando para os clientes mais de 19 milhões no varejo digital, avanço do Prime principal, SME, e pequenas e médias empresas com novo aplicativo e agências focadas em empresas consolidadas. Afinal, o varejo digital conta até mesmo com a BIA, que é o chat com IA generativa aqui do Bradesco, agilizando os atendimentos e dando respostas mais rápidas para os clientes. E o assunto de IA
está tão forte no Bradesco que ele criou realmente o GenAI, ou seja, uma plataforma integrada com múltiplos agentes atendendo mais de 500 casos de uso, além também da BIA corporativa, com uso de IA para fazer suporte à automação, mentoria IA para aumentar o engajamento com os clientes, ganho de eficiência na cobrança e também copiloto nas centrais de atendimento. A operação do banco também conta com isso, ou seja, a BiaTech e ainda tem a Bia Clientes, integrada ao Pix inteligente com múltiplos agentes no WhatsApp. Prova disso é o alcance de 90% de resolutividade apenas no chat. E por que isso é importante? Porque torna tudo muito mais barato na operação do banco e assim sobra mais dinheiro na lucratividade dele e, consequentemente, no bolso dos investidores também. Nas receitas totais, o banco alcançou 36,1 bilhões de reais no quarto trimestre. Falando agora realmente mais do financeiro de números aqui, ou seja, apenas em 3 meses, 36 bilhões de receitas totais. Crescimento de 2,9% na comparação trimestral, 9,8% na comparação trimestral ano contra ano, e quando compara o ano de 2025 contra o ano de 2024, pasmem, crescimento de 2 dígitos de novo, 13,2%. A margem financeira total, então, cresceu para 19,2 bilhões de reais, no acumulado anual, crescimento de 14,9% e no trimestral ano contra ano, 13,2%. Receita de prestação de serviços também foi muito forte, só não chegou aos 2 dígitos, 8,9%. E seguros, previdência, capitalização teve queda no trimestral de 1%, mas recuperou em relação ano contra ano. Então podemos enxergar isso aqui como sazonal. Afinal, o acumulado, ou seja, a comparação ano contra ano, esse sim ficou enorme, 16,1%. E aí basta a gente observar aqui essa escadinha, desde o primeiro trimestre do ano de 2024 até o quarto trimestre do ano de 2025, como esse resultado diferenciou para o Bradesco nessa consequência que estamos vendo da valorização das ações e também no pagamento de dividendos. A própria carteira de crédito do banco, ou seja, o assunto mais importante aqui, porque o banco teve que separar as novas safras das safras antigas. Basicamente, até onde ele teve calote da Americanas e muitos problemas com PDDs, e o que ele fez para continuar crescendo a carteira de crédito, porque é daí que tira o spread bancário e sem isso, simplesmente não é possível fazer dinheiro no banco. Ou melhor, até é, mas aqui realmente é o carro-chefe dos bancos. E nesse caso, podemos dizer que temos um novo banco com uma carteira trilionária no mercado, e esse banco se chama Bradesco, com quase 1,1 trilhão de reais em carteira de crédito, crescendo 11% no anual e 5,3% na comparação trimestral. É um grande salto. Salto esse muito forte justamente do terceiro para o quarto trimestre, indicando uma tendência muito poderosa para o banco para o ano de 2026. E onde está o problema que o mercado está falando? Bem, está justamente aqui nos indicadores de qualidade da carteira. Começando aqui com as pessoas físicas, que piorou, saiu de 5,1% em junho, foi para o terceiro trimestre, ou seja, em setembro, com 5,4%, mas pelo menos não piorou, se manteve com 5,4%. Mas o mercado não gostou nada disso aqui. Pelo menos melhorou micro, pequenas e médias empresas, saindo de 4,3% para 3,7% em setembro e leve piora em dezembro, com 3,8%. Também trouxe descontentamento, mas foi uma perda marginal aqui. O que teve melhora foram as grandes empresas, saiu de 0,4% para 0,3%. A média ficou praticamente o ano todo com 4,1% e o mercado esperava que houvesse redução no final do ano de 2025. Particularmente, eu enxergo isso aqui como um resultado estupendo, porque vimos a carteira crescendo 11%, chegando a ser uma carteira trilionária agora, o efeito mais poderoso no final do ano de 2025, ou seja, o quarto trimestre, e a oscilação que tivemos aqui realmente foi pequena. Mas preciso transmitir o que o mercado interpretou. Carteira estruturada, melhorando cada vez mais, neste caso, 1,5 ponto percentual na comparação dezembro de 2025 contra dezembro de 2024, e um resultado geral muito positivo aqui para o Bradesco. Na margem financeira total também não decepcionou não. Margem com clientes, 19,1 bilhões e margem com clientes líquida, 10,3 bilhões de reais, um crescimento de 22,6% na comparação anual. As despesas com PDDs, aí sim, falaram mais alto, chegaram a 8,8 bilhões de reais, um crescimento de 3,1% na comparação trimestre contra trimestre, ou seja, terceiro com quarto trimestre, e 18,3% na comparação anual. Perigo aqui, e foi isso que o mercado enxergou, por isso que as cotações caíram. Nessa comparação, 18,3% é a comparação do quarto trimestre do ano de 2025 contra o quarto trimestre do ano de 2024. Então, é verdade que a carteira cresceu muito, mas a inadimplência, ou seja, o prejuízo com as despesas relacionadas às provisões de
de crédito de liquidação duvidosas, ou seja, os PDDs, aumentou ainda mais. Quando fez a comparação do acumulado do ano, aí foi 11,7%, ou seja, praticamente empatou. A margem líquida total, 10,4 bilhões, crescimento de 17,7%. Receita de prestação de serviços chegando a 11,1 bilhões, crescimento de 8,9% no ano, com as rendas de cartão de crédito subindo ainda mais. Impressionante esse resultado aqui, de 4,8 bilhões, crescimento de 14,4% no resultado do exercício social. Só para você ter uma ideia, o volume transacionado chegou a 102 bilhões de reais apenas no quarto trimestre do ano de 2025, com alta renda crescendo 25% ano contra ano. Então parece que realmente o Bradesco pegou a veia aqui do cartão de crédito e está nadando forte nele. Até mesmo a assessoria financeira, embora pouca representatividade ainda, 0,7 bilhão, ou seja, 700 milhões de reais, mas teve um crescimento absurdo de 60,9% no final do ano. Ou seja, comparando aqui, fazendo uma tendência, o banco deu uma corrida realmente estupenda no final do ano de 2025. Foi um sprint final mesmo de corrida aqui para o final do ano. E 40,9% na comparação ano contra ano, e a comparação do exercício social, 29,2%. As despesas operacionais ficaram sob controle, 17 bilhões de reais dentro do guidance do banco, aumentando 2,9% trimestre contra trimestre, 3,3% ano contra ano e 8,5% na comparação anual. O que assustou um pouco foi pessoal mais administrativo. Esse ficou caro. 3,8 bilhões de reais, crescimento de 7,1% trimestre contra trimestre, indicando uma tendência ruim aqui, e no anual 5% de crescimento. Tudo isso levou ao lucro líquido do quarto trimestre de 2,8 bilhões de reais, alta de 10,7% na comparação trimestral, 10,6% no anual. E o fechamento do exercício social do ano de 2025, 10,1 bilhões de reais, crescimento de 11,2% apenas em seguros, previdência e capitalização. No assunto que agrada todo investidor, sobre os dividendos e JCP, ou seja, os proventos pagos pelo banco, o crescimento não teve comparação com os outros anos. Saiu de 2021 com 9,2 bilhões pagos aos acionistas para 14,5 bilhões de reais em 2025. Um baita salto, até porque o ano de 2024 já tinha provado que o banco iria fazer essa virada. Quem assistiu fica preparado aqui. De 2023 para 2024, exatamente este quadro que eu estou fazendo agora, só que no início de 2025 já sabia que isso aqui poderia acontecer. O índice de Basileia não teve uma grata surpresa não. Teve um encolhimento aqui de 0,2 ponto percentual no trimestre, mais um ganho de 0,8 ponto percentual ano contra ano. O fato que isso se repetiu também no volume principal. Mas e agora, qual é a promessa do banco para o ano de 2026? De acordo com o Banco Bradesco, ele trouxe aqui o guidance de 2025 e o novo guidance de 2026, mostrando o indicador atual e o que ele realizou e o que ele pretende realizar. Então, o indicador de 2025 prezava a carteira de crédito expandida crescendo 4 a 8%, ele surpreendeu muito forte o mercado aqui, realizando 11%, como vimos, margem financeira líquida batendo lá no teto da meta, 40,1 bilhões de reais entre 37 e 41, que era a expectativa, as receitas de prestação de serviços também batendo no teto da meta, que era de 5 a 9% e fechou em 8,9%, despesas operacionais, este não é um motivo para comemorar, mas também batendo no teto da meta, entre 5 e 9% e fechou em 8,5%. Outro que superou as expectativas de mercado e dele mesmo foi o resultado das operações de seguros, previdência e capitalização. A meta era crescer entre 9% e 13% e fechou em 16,1%. E agora em 2026, o que será? Bem, tem alguns indicadores aqui que não animam muito, mas no geral, o banco está esperando lucrar muito mais. Afinal, a margem financeira líquida foi amplamente aumentada. Vejam primeiro que a carteira de crédito expandida, o banco está mais confiante que vai conseguir aumentar ainda mais do que ele conseguiu em 2025. De 8,5% a 10,5%. E a margem financeira de 42 a 48 bilhões de reais, onde ele acha que não vai crescer tanto, as receitas de prestação de serviços com 3 a 5% de crescimento. Também as despesas operacionais ele espera segurar mais do que aconteceu em 2025, entre 6 e 8%. E o resultado das operações de seguro, previdência e capitalização ele espera ter um resultado menor, de 6 a 8%. E agora vamos observar aqui as ações BBDC4 na periodicidade semanal, ou seja, é um médio prazo, vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo dados desde agosto de 2023. E aqui não tem dúvida, pessoal, forte alta para o Bradesco em todos os tempos gráficos do banco. Inclusive, ele conseguiu superar a máxima histórica recentemente,
que antes estava aqui entre 2019 e 2020. Para ser mais preciso, julho de 2019 e janeiro de 2020. Tendência de alta clara em todos os tempos gráficos, exceto no de curto prazo, ou seja, no gráfico diário. Mas como isso aqui é uma análise para investidores de longo prazo, então interessa para a gente muito mais o semanal, que significa dizer que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E esse candle deixa dúvida. Como assim? Porque é um candle de indefinição. Notem que ele conseguiu superar a máxima, mas ao mesmo tempo ele também perdeu a mínima da semana anterior. Então, tecnicamente, esse é um momento de inflexão. Difícil de dizer para onde que vai. O fato é que temos suporte de preços nos R$ 20,15 e depois R$ 19,44, onde reverte, na minha avaliação, se perder os R$ 17,93. Aí sim, podemos esperar as cotações do Bradesco corrigirem ainda mais. Mas para cima, podemos esperar uma alta semelhante a essa caso haja aqui um rompimento. E é claro que isso deixa as decisões muito mais fáceis agora que você tem ideia desses gatilhos. Poderia ser mais fácil se a leitura de mercado do momento fosse melhor do que essa. Atualmente as ações BBDC3, cotadas aqui aos R$ 17,81, valorizam muito, 77,24% nos últimos 12 meses. O PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, não deixa dúvida. O banco está barato, 8 vezes, e é com certeza um dos mais baratos do nosso mercado, pelo menos dos grandes bancos. PVP mostra também que o Bradesco está 6% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 7,33%, que acaba sendo um dividend yield enorme para um banco que valorizou tanto assim. Como eu sempre explico, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Se as cotações subiram mais de 77%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo, mas para quem comprou há 12 meses atrás, ou seja, o dividend yield é um coste no custo de aquisição para esse investidor, o dividend yield é muito superior a esse aqui. Se você investiu, deixa aí nos comentários abaixo para ajudar a fazer com que as outras pessoas entendam esse negócio aqui. E para de ficar olhando apenas para esse indicador que é momentâneo. De acordo com a fórmula de Benjamin Graham, esperamos que a adaptada, preço justo de R$ 29,07, upside potencial, ou seja, valorização provável ou possível de 63% ou mais, e realmente é um dos bancos mais baratos do mercado. O segmento de bancos, que contempla aqui não só os grandes bancos, vejam que ele está até mesmo abaixo da média, 7,97 contra 8,97. E até mesmo no PVP, apenas 6% acima do valor patrimonial e a média dos bancos com 22% acima. Não tem dúvida, Bradesco está muito descontado. Ainda mais com os resultados que vimos e também, se observarmos aqui o histórico de dividendos do Bradesco, 7,32% nos últimos 5 anos, é bem perto do que ele vem praticando mesmo no atual. Lembrando que o Bradesco paga dividendos mensais em forma de JCP, atualizou porque o governo federal aumentou os impostos que nós pagamos sobre o JCP de 15% para 17,5%, e o Bradesco aumentou, seguiu a linha do Itaú para ajudar o investidor minoritário a continuar recebendo pinga-pinga todos os meses na mesma proporção. E é claro, você pode fazer dividendos ainda mais fortes do que esses, desde que você conheça as técnicas certas, como por exemplo, dividendos sintéticos, comprar as ações com prêmio, alugar as suas ações, enfim, existem várias técnicas para você alcançar o tão sonhado viver de renda passiva, uma carteira previdenciária de ações. Para ter uma ideia, recentemente trouxemos aqui um estudo de dividendo sintético para as ações do Banco do Brasil e também do Bradesco, com BBDC4. Com o Banco do Brasil, conseguimos entre 13 e 15 centavos por ação e Bradesco entre 8 e 10 centavos por ação. Lembrando que isso aqui é possível fazer até mesmo mensalmente. Então imagine acumular os dividendos ordinários, no caso do Bradesco tem as bonificações ainda, e ainda fazer dividendos sintéticos e conseguir comprar as ações com prêmio. Ao longo dos anos, isso fica poderosíssimo, gerando muito capital, aumentando significativamente o patrimônio do investidor e, naturalmente, aproximando ainda mais o sonho de viver de renda passiva com uma carteira previdenciária de ações. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual. Mas primeiro vamos lembrar o que foi projetado no ano passado. Havia projetado aqui um lucro de 23,2 bilhões de reais e vimos que o Banco Bradesco entregou pouco acima de 24 bilhões, ou seja, surpresa positiva. Mas e agora para 2026? Vamos ver agora as projeções e o preço teto do ativo virtual
para a BBDC3 focada aqui no ano de 2026. O lucro projetado de 29,3 bilhões de reais, com payout esperado de 55%. E se isso realmente se materializar, vai trazer um DPA, que é o dividendo por ação, esperado de pouco mais de R$ 1,65 por ação. Na verdade, chegando a quase R$ 1,66. E indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 41,45. Mas se você buscar 6%, então você vai poder pagar no máximo R$ 27,63. Se quiser ainda mais, 8%, aí o máximo que você vai poder pagar nas ações será de R$ 20,73. E se buscar o teto aqui da nossa pirâmide, 10%, o máximo que você vai poder pagar R$ 16,58 nas ações BBDC3. E por que isso? Porque o DPA de R$ 1,65 equivale a uma rentabilidade de 9,31%, com uma margem de segurança de 8%, ainda sobrando 16,37%. O que seria essa margem de segurança? Nada mais é do que a distância entre o preço-teto de 8% em relação às cotações que eu estou calculando neste vídeo. Nesse caso, estou calculando aqui com R$ 17,81. E antes de vermos o que o mercado está falando a respeito do próprio Bradesco, vamos ver o que o próprio presidente do Bradesco, o CEO Marcelo Noronha, está dizendo. Afinal, ele mandou um recado para o mercado aqui: não temos medo de desafio. E esse é o clássico exemplo de um mercado no rumor versus o mercado no fato. E o investidor que esperava que o Bradesco, após mostrar recuperação e prometesse um 2026 explosivo, vimos inclusive as cotações corrigindo, não foi? Pois é, mas o CEO Marcelo Noronha, no entanto, ele manteve os pés no chão, dizendo step by step, ou seja, passo a passo. O resultado? A ação caindo quase 4% nessa matéria aqui. O mercado pune a cautela no curto prazo, mesmo que ela seja a melhor estratégia para solvência no longo prazo. E o banco não quer repetir os erros de 2022, claro que não, quando ele emprestou demais e levou um grande calote. Realmente o Marcelo Noronha está fazendo o seu nome aqui no Brasil, aliás, até no exterior, com essa gestão fantástica que ele está fazendo no Banco Bradesco, escolhendo inclusive o crime, entre aspas, de ser cauteloso, ou seja, a expectativa que os analistas tinham aqui e queriam ver do Banco Bradesco era ele prometendo crescimento agressivo no crédito para colar no Itaú. Condição para isso? Ele até tem, mas o banco projetou crescer entre 8,5% e 10,5% em 2026. É bom, mas não é espetacular. O Noronha ainda disse que o ROI não se promete, ele acontece. Ele prefere entregar o topo da meta do que prometer muito e falhar. A leitura do mercado? Bom, o banco está traumatizado com a inadimplência recente que aconteceu, e recente que eu me refiro aqui é 2023. A ordem agora é crescer com qualidade, público de alta renda e PMS sólidos, e não crescer a qualquer custo, podendo tomar um grande calote de novo. E onde está o dinheiro em 2026? Bem, se o banco não vai explodir no varejo, que é o varejo massificado, ou seja, o povão, onde ele vai ganhar dinheiro? Realmente no alta renda, com o Prime e o Principal. O fato é que o Bradesco está aumentando seu share de wallet para clientes ricos usarem os produtos do banco, além do consignado privado e o mercado de capitais. Mas também tem a parte que o elefante entrou na sala. Ele foi muito honesto, dizendo que na parte fiscal, sem estabilidade de dívida pública, o humor do mercado não vai mudar. E as eleições de 2026, ele disse que o ciclo político vai trazer volatilidade. Ele ainda mencionou sobre o Banco Master e o FGC, mas desconversou, sabendo que o risco sistêmico de bancos menores quebraram e exigiram grandes aportes do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, o FGC. No final das contas, é um ruído que incomoda o setor inteiro e ele sabe disso. No curto prazo, então, podemos perceber que o papel perdeu o momento, ou seja, aquela alta praticamente desenfreada tomou um banho de água fria, que foi o que vimos lá na análise técnica, mas para o investidor de longo prazo, a notícia não podia ser melhor. O banco está barato e voltou a ser rentável no ROI, o que ele não era já há algum tempo. Na comparação de indicadores, qual ação é mais interessante agora, BBDC3 ou BBDC4? Bem, BBDC3 tem 100% de tag along e BBDC4 80%. E BBDC3 tem os melhores indicadores, está mais barato e pagando mais dividendos. A diferença aqui é a liquidez. BBDC3 tem bem menos do que BBDC4. Então, resumindo assim, se você é um investidor holder que vai lá, compra suas ações todo mês a seco e não faz mais nada com isso, só reinveste os dividendos, BBDC3 realmente é a melhor escolha. Agora, se você faz operações um pouco mais sofisticadas, como alugar suas ações, a termo, dividendos sintéticos, comprar com prêmio, então BBDC4 acaba sendo muito mais interessante. E nem preciso dizer que a minha escolhida é BBDC4 por essas razões. Além disso, o Bank of America mantém a recomendação de compra para as ações do Bradesco. Ou seja, o que o mercado está falando aqui do Banco Bradesco? Após a divulgação do quarto trimestre do ano de 2025, esse bancão americano, ou seja, o Bank of America, diz que o valuation do Bradesco permanece atraente.
vendo potencial de valorização de 8,7%, com alvo nos R$ 23, indicando um múltiplo de 1,2 vezes o patrimônio estimado para 2026. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham e espero do Bradesco, e desde já agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.